Olá, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Veremos aqui mais uma aula de literatura, daremos continuidade de onde paramos. Propriamente dito, o último conteúdo de literatura que vimos foi o simbolismo. Entretanto, estudamos também um pouco de história da arte, onde eu mostrei para vocês as principais vanguardas europeias. Extremamente fundamental conhecer essas vanguardas europeias, essas vanguardas artísticas, para melhor compreendermos o modernismo no Brasil. Tudo bem. Então, na aula de hoje, vamos falar um pouco desse período literário, desse movimento literário de transição que antecede o modernismo no Brasil, que é o pré-modernismo. Então, logo para começarmos a nossa aula, é interessante falarmos sobre o que é o pré-modernismo, porque o pré-modernismo não se considera, não se configura como uma escola literária. O pré-modernismo é um período literário de transição. Essa produção do pré-modernismo não se configura como escola literária, e o motivo é o seguinte, vamos lá, ó, que uma escola literária, para que ela seja denominada como tal, classificada como tal, ela precisa apresentar algumas características. Eu gostaria que você pensasse comigo aqui nas características do parnasianismo e os seus autores. Pense em Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, a tríade parnasiana. Quando falamos do parnasianismo e quando a gente lembra da aula que já tivemos aqui no nosso curso, a gente vê que esses três autores possuem muitas características em comum. A produção da obra desses referidos autores bastante se assemelha em suas características, busca pela perfeição estética, a imitação dos clássicos, uma literatura onde buscava a arte pela arte, vocabulário preciosismo, preciosista, a presença desses elementos greco-latinos, uma literatura antissentimental, objetiva, uma literatura descritivista. Esses elementos, então, parnasianos, estavam presentes na forma de expressão de cada um desses autores que eu acabei de citar para vocês. Logo, percebe-se então que uma escola literária, para que de fato seja uma escola literária, deve apresentar características semelhantes, características que fazem com que esses autores compartilhem entre esses mesmos ideais, para que então possamos classificá-los como semelhantes e encaixá-los em uma escola. Então, o parnasianismo se encaixa como uma escola porque os seus autores compartilham dos mesmos ideais artísticos. Pois bem, no pré-modernismo assim não funciona, pois aqui no pré-modernismo temos vários autores com várias características diferentes, escrevendo de formas diferentes, de assuntos diversos, e devido a isso, então, não podemos encaixar esses autores pertencendo ao mesmo movimento, porque eles escrevem de forma diferente, com temáticas diferentes, cada um com sua, digamos assim, cada um com sua particularidade. Então, devido a essa multiplicidade de temas, de formas de produzir a sua literatura, não temos uma escola literária. Então, esse pré-modernismo é assim considerado como um período de transição. Tudo bem. Então, o que foi produzido, o que foi produzido dentro deste período de transição literária? Olha, logicamente, é interessante falarmos sobre o contexto histórico em que essa literatura está inserida, para compreendermos qual o sentido, qual os valores que podemos conhecer dessas obras dentro do período em que elas foram feitas, para que a gente possa entendê-las dentro do seu contexto. É interessante conhecermos, logicamente, o que está acontecendo ao seu redor.
Contexto histórico. Podemos dizer, então, que o pré-modernismo ele acontece no Brasil de 1902 até 1922, quando acontece a Semana de Arte Moderna, dando início ao modernismo no Brasil. Então, de 1902 a 1922, compreende-se aqui, então, o pré-modernismo, ok? Entretanto, em 1922, na Semana de Arte Moderna, não temos mais o pré-modernismo, e sim o modernismo. Então, já que nós temos esse pré-modernismo e de 1902 a 1922, o que aconteceu historicamente e qual foi a produção literária produzido dentro desse período de tempo que, logicamente, se faz importante para os seus vestibulares e, sobretudo, para o Enem. Vamos lá. Coloquei vários tópicos que é interessante que a gente numere. Contínua marginalização do ex-escravo e seus descendentes, a substituição da mão de obra escrava por imigrantes, principalmente italianos. Esse tema já foi bastante trabalhado aqui, sobretudo em sociologia, quando falamos de movimentos sociais, quando falamos do movimento negro. O que acontece? Nós sabemos que em 1888, com a abolição da escravidão, tivemos uma lei que colocava o fim da escravidão. Entretanto, essa conquista dessa liberdade não foi uma conquista negra, mas sim foi algo cedido pelo branco, por ideais liberais, por pressões ideais do liberalismo inglês. A Inglaterra pressiona o Brasil a libertar, logicamente, os seus escravos, para que esses escravos agora libertos, esses homens negros agora libertos, se tornassem consumidores, povo consumidor. Então, o Brasil se abria para o liberalismo econômico, né, por pressão, esse liberalismo econômico que estava cada vez mais presente no Brasil, sobretudo pela pressão inglesa, e que precisava justamente de um público consumidor. Sendo escravo não consumidor, era mais vantajoso e lógico que dentro de um sistema capitalista nós tenhamos o trabalhador, para que esse trabalhador ele consuma, dando então aqui a corda à engrenagem liberal. Pois bem, então começa daí que não foi fruto a libertação dos escravos, não foi fruto da luta negra, logicamente, não é medida que logicamente as proporções, porque os movimentos abolicionistas estavam cada vez mais crescentes e cada vez mais poderosos, e a escravidão no Brasil, de fato, seria inconsistente. Mas devemos saber ainda mais, como já foi citado, que não importa se houve essa escravidão, ao fim da escravidão por lei, pois a condição do homem negro ela não tinha mudado. A miséria social e judiciária, não importa em que âmbito você possa analisar, a condição do homem negro no Brasil continuava miserável. Saíram da escravidão com a mão na frente e outra atrás. Significa que não houve nenhum reparo por parte do governo, nenhum reparo histórico para tentar inserir o homem negro na sociedade. Ou seja, ele foi excluído. Podemos dizer que não apenas ele foi excluído do meio social, como de fato foi tentado exterminar a raça negra no Brasil, a etnia negra no Brasil. Pois bem, logo então, esse homem negro que é marginalizado pela sua cor, é punido socialmente pela sua cor. No início do século XX, como já foi dito para vocês também em aulas anteriores, tivemos um grande processo que já acontecia no século XIX, mas que vai ganhar grande força aqui no século XX, que é o processo de higienização social. A tentativa de branqueamento do povo. Para isso, vieram para o Brasil, logicamente, por pactos políticos, vários europeus pobres,
já que estava havendo na Europa uma grande industrialização na Europa, o número de pessoas pobres, trabalhadores que perderam seus empregos na Europa era muito grande. Logo, esses pobres europeus tinham que ir para algum lugar, porque esses pobres europeus, se permanecessem na Europa, seria uma classe marginalizada que estaria muito propensa à criminalidade. A Europa querendo então se levar desses potenciais marginalizados, manda esses marginalizados para o Brasil. O Brasil, ele estava de fato interessado nesses europeus por duas coisas: precisa-se de mais mão de obra, já que o Brasil está aos poucos se industrializando. São Paulo está virando uma grande potência econômica, então as empresas, as indústrias, elas estão cada vez mais crescentes. São Paulo estava se tornando, então, na grande megalópole que ela é hoje. Então, a mão de obra, ela era bem-vinda, e também esses europeus serviriam para um outro propósito também, que era um propósito de embranqueamento da raça, onde esses europeus, eles iriam, acreditava-se que esse povo branco aqui no Brasil, ele iria relacionar-se com mulheres, com homens negros, e os seus filhos seriam mulatos, e por sua vez, mais uma vez, esses mulatos, eles iriam fazer relações sexuais, teriam relações com pessoas brancas, e os seus filhos nasceriam cada vez mais brancos, ao ponto que nós teríamos um Brasil sem a etnia negra. Teríamos aqui um povo brasileiro branco, iria livrar-se da sua marca étnica negra. Assim esperava-se, assim desejava-se, como já foi citado, as escolas, o governo eram altíssimos defensores da eugenia, da ideia do melhoramento da raça, onde o homem branco era visto como um ser superior e o homem negro, a etnia negra, era vista como uma sub-raça, era vista como subgente, algo que beirava justamente um animal. Então, o governo defendia esses ideais supremacistas brancos e, logicamente, claramente nazistas. Já foi citado aqui também que o Brasil foi o segundo país fora da Alemanha com o maior partido nazista. Pois bem, então esse homem negro, por mais que tenha acabado por mais que tenha acabado por lei a escravidão, a prática da escravidão, como a punição com chicoteadas ou a criminalização da sua cultura, continuou até por volta dos meados dos anos 50, e nós sabemos ainda que isso não foi abolido ainda com toda esse preconceito, essa criminalização da cultura negra não foi completamente ainda extinta, não é? Basta que você pense que, sobretudo, nas religiões afrodescendentes, não é? De matriz africana, como o candomblé, e basta que você escute a palavra por aí, ou você escute, desculpa, que eu posso explicar de forma mais simples. Você escuta por aí quando se fala do candomblé, como muitas pessoas torcem o nariz para essa religião, acreditando que essa religião seja uma religião de devoção ao diabo, o diabo da religião católica. Então, há uma demonização das religiões de matrizes africanas, justamente pelo fato de vivermos em uma sociedade, sobretudo de uma elite branca. Essa elite burguesa capitalista branca, ela impõe a sua cultura a toda a sociedade. Então, aquilo que é visto como bom, como justo, é a cultura da elite. E quando falamos da cultura da elite, nós estamos falando de uma cultura, de uma religião, sobretudo cristã, católica e, nesse exato momento, protestante. Não é? Então,
percebe-se claramente essa temática da marginalização do ex-escravo, que vai ser grande tema, vai ser tema bastante trabalhado aqui pelos nossos escritores do pré-modernismo. Salvo, logo como introdução, o grande escritor Lima Barreto, que será trabalhado conosco, não é? Que será trabalhado aqui por nós, obras como Clara dos Anjos, onde mostrará de fato essa questão do ser negro no Brasil, sobretudo em relação à mulher, como é a vida dessa mulher pobre e preta em um Brasil do início do século XX, extremamente excludente, misógino, onde o machismo estava extremamente estrutural em todas as instituições sociais. Então, esses escritores, como falei, sobretudo Lima Barreto, bastante vai se debruçar acerca desse tema. E quando nós temos aqui também a vinda desses imigrantes italianos, a vinda desses europeus para o Brasil, também falaremos sobre obras como a obra Canaã, de Graça Aranha. Então, percebemos então que nós temos aqui conteúdo histórico, acontecimentos históricos que serão tema central para a nossa literatura pré-moderna. Então, o ciclo da borracha na Amazônia, desculpa, a urbanização de São Paulo, já citado aqui, não é? São Paulo industrializava-se, era necessária essa grande mão de obra, e essa mão de obra europeia servirá para este fim. A Revolta de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro no final do século XIX, que inspiraria a construção do livro Os Sertões de Euclides da Cunha, outra grande obra, né? É o conhecido a obra Os Sertões como uma das principais obras já escritas no Brasil, obra grandiosa e necessária para toda a construção acerca da nossa cultura nordestina. É considerada de fato, como acabei de dizer, uma das principais obras, e é justamente a obra Os Sertões, onde vai mostrar com grande riqueza de detalhes, com riquíssimo teor informativo, a Guerra de Canudos, não é? Euclides da Cunha, ele vai cobrir a Guerra de Canudos, né, que acontece aqui na Bahia, em Canudos, em 1896, que vai até 1897, não é? Então, onde ele vai descrever com bastante propriedade acerca da terra, acerca do homem e acerca da guerra. Logicamente, não vamos falar exatamente dessa obra aqui agora, mas sabemos que a ciência, já estudamos isso também nas aulas de sociologia, que a ciência, até então trabalhada e aceita nessa época do século XIX, era o positivismo, não é? Positivismo este, onde uma das suas vertentes acreditava, logicamente, que havia essa questão da raça superior, não é? Que o homem, esse branco europeu, de cultura erudita, capitalista, sobretudo francês, não é? Ele era de uma raça superior às outras raças, ele se via mais desenvolvido, não é? Podemos dizer que esse positivismo no início do século XIX é uma pseudociência. Pois bem, mas era o que era defendido, era o que era acreditado nos meios acadêmicos. Então, o Euclides da Cunha, ele estará vestido com esse olhar positivista em muitos trechos da obra, mas que ele vai começar aos poucos despir-se deste olhar positivista quando ele olhar e analisar o povo nordestino na sua ação, não é? Quando o povo nordestino entra em ação, ele vai começar a já colocar em xeque algumas ideias positivistas, perceberá que essas teses positivistas não estão sendo ali na prática demonstradas, não é? Então, muito interessante esse olhar
que ele fará sobre o povo nordestino, que será muito debatido aqui por nós em nossas aulas acerca do livro Sertões. É a maior obra produzida. Olha que interessante, estava relendo ela, não é? Justamente para dar essa aula para vocês. Terminei de reler nesse final de semana. Está até aqui do meu lado, a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. É a maior produção pré-moderna, não é? Dos livros pré-modernos. Se eu não me engano, é a maior obra desse período. Então, é um livro grande, logicamente. Então, devido a isso, eu acredito que eu vou passar com muito prazer somente uma aula falando deste livro, não é? Sobre o povo nordestino. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, não é? Como já dizia Euclides da Cunha. Então, a Guerra de Canudos será denunciada, sobretudo, por Euclides da Cunha. Então, falaremos sobre essa Guerra de Canudos, ao porquê, logicamente, que o professor de História de vocês já tenha comentado um pouco, eu acredito que já tenha comentado bastante, com riqueza de detalhes acerca da Guerra de Canudos, mas aqui eu vou dar uma palhinha também, não com toda essa retórica do professor de História de vocês, mas caberá a mim trazer algum contexto acerca desse acontecimento, não é? Com algumas riquezas de detalhes de fundo literário muito interessante, não é? Sobre a terra, o que é esse sertão, sobre o homem, quem é esse sertanejo e acerca da guerra, o que foi esse genocídio, o que foi essa matança, esse crime contra o povo sertanejo, não é? Então, isso estará presente na nossa literatura, como vocês acabaram de ver. Também, dentro desse contexto, nós temos o período do cangaço, não é? Lampião, como uma personagem mitológica e extremamente ligado também à figura do padre Cícero, né? Figura central dos conflitos no Ceará. Mostraremos, então, como a nossa literatura também vai permear esses temas. Em 1904, explode uma revolta popular no Rio de Janeiro sob o pretexto da recusa da vacina, né? A revolta da vacina. Pois bem, então isso também será tema para a nossa literatura. Porque quando falamos da revolta da vacina, logicamente não quero entrar em detalhes, porque vocês com toda certeza já estudaram esse tema no seu curso. Entretanto, eu só estou pincelando porque o nosso tema principal da aula de hoje é a literatura e não a história, não é? Mas esse processo de higienização do Brasil, por exemplo, no começo do século XX, no Rio de Janeiro, a população pobre, ela estava ali nos grandes centros da cidade do Rio de Janeiro, ali no grande centro do Rio de Janeiro, amontoado em esquinas, em vielas, e a varíola, peste bubônica e doenças afins estavam acometendo a população, mesmo rica, ali no grande centro do Rio de Janeiro. Então, para melhorar as condições de saúde do Rio de Janeiro, não falo do Brasil, porque o governo não se preocupava com o pobre, não é? Ele vai promover várias mudanças urbanas, arquitetônicas ali na cidade do Rio de Janeiro, para melhorar essas condições de saúde. Pois bem, e nessa tentativa de melhorar as condições de saúde, foram destruídos várias casas de pobres, da população pobre, não é? Foram alargadas as ruas, e essa população pobre, não tendo para onde ir, não é? Foram expulsas do grande centro urbano e foram jogadas para as margens do Rio de Janeiro, não é? Distantes daqui do centro, eles foram tão marginalizados. Logicamente, sendo eles marginalizados, nós temos aqui, por exemplo, a criação dos subúrbios, né? Desses subúrbios do Rio de Janeiro, essas zonas marginalizadas, né? A criação desses subúrbios é datado também desse período a criação dos morros,
que hoje conhecemos bastante em séries, em filmes que retratam o Brasil e também nas notícias acerca do narcotráfico no Rio de Janeiro, não é? Então, temos aqui a criação em todos os subúrbios. Essa temática dos subúrbios também será vista na literatura pré-moderna. Haja vista um livro que eu já citei, que é A Clara dos Anjos, do Lima Barreto, e também uma outra obra do Lima Barreto, que também falará desse subúrbio, que é a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra que também será aqui trabalhada, tudo bem? Temos aqui, em 1910, que João Cândido, o Almirante Negro, lidera a revolta da Chibata, que pediu o fim dos castigos corporais contra os marinheiros. Daí a gente percebe, mais uma vez, em 1910, se olharmos um pouco aqui, temos em 1888 a abolição da escravidão. Entretanto, em 1910, ainda está tendo castigos, a punição para as classes mais baixas da Marinha era a chibata. E é interessante lembrar que essa classe a classe mais baixa, a patente mais baixa da Marinha, era composta por mestiços e negros. E esses, quando eram punidos, eram muitas vezes punidos com chibata. Então, a prática de castigar negros com chibata não tinha ainda desaparecido do Brasil, por mais que a lei, em 1888, tenha libertado o povo negro, mas as práticas contra os negros ainda, essas práticas medonhas, criminosas, hediondas, ainda continuaram a cometer o povo negro, não é? Então, nós temos aqui a revolta da chibata, onde desses marinheiros tinha sido punido, logicamente que ele não chegou a receber essa punição. Houve essa revolta antes, porque ele tinha sido punido com, né, ele deveria ter sido punido com 250 chibatadas sem direito a tratamento médico, né? Eu vou mandar para vocês, tem um canal, cara, que eu acho muito massa, do Peninha, né, que é o Eduardo Bueno, um historiador fantástico. Os livros de história dele são livros incríveis, são fantásticos livros de história, né? Eu tenho aqui alguns na minha biblioteca. Muito indico os livros de história desse cara, é fantástico o canal dele, né? Que é o Buenas Ideias. É um canal muito interessante. Ele tem uma enquete lá dele, né? Que é, meu Deus, tô ruim aqui com as palavras, que é chamado Não Vai Cair no Enem, né? Não vai cair no Enem. Bem bacana, onde fala informações históricas, né? Que estão muito, que aprofundam muito desses conteúdos, mas não são coisas cobradas pelo Enem, mas que são extremamente interessantes para todo o ser humano, né? Que é apaixonado por história, e não apenas por quem é apaixonado por história, mas para quem quer melhor conhecer a sua história, para melhor compreender o presente e fazer um futuro melhor, não é? Então, mandarei para vocês o canal desse cara no WhatsApp, para que vocês conheçam o Eduardo Bueno. Vocês vão adorar, se já não conhecem o canal do cara. Aí ele fala muito sobre cada um desses temas aqui da história, né? Mas o foco não é o Enem, tá? O foco não é o Enem, mas que bastante vai servir para vocês como um conhecimento verdadeiro. Tá? Em São Paulo, nós temos anarquistas iniciaram movimentos grevistas da classe operária, né? Se não me engano, a greve dos operários em 1917. Então, sabemos que o movimento socialista, a obra de Karl Marx, né? As obras de Karl Marx está sendo bastante disseminada pela classe operária, e a busca por direitos trabalhistas será bastante crescente. Várias revoltas operárias estão acontecendo no mundo, e no Brasil não será
diferente no Brasil, não será diferente a greve dos operários, que busca, de fato, melhores condições de trabalho. Falamos também um pouco sobre esse movimento operário, quando falamos do movimento sindicalista aqui no Brasil, lá na aula de movimentos sociais, tá bom? Temos aqui também o surgimento do proletariado, né, como esses trabalhadores assalariados. Em 1894, tomou posse o primeiro presidente civil, né, a Paulista Prudente de Moraes, que deu início à chamada República Café com Leite. Então, é interessante falarmos que o Brasil vive, então, desde da proclamação da República em 1889 até os meados do século do século XX, nós temos uma república do café com leite, uma república velha, né? Uma república que já nasceu velha, uma república que não há nada de republicano. Os coronéis escravagistas do século XIX tomam, de fato, esse poder, e nós temos aqui o período do coronelismo, que tanto vocês já estudaram na escola, não é? O voto de Cabresto. Temos essa República do Café com Leite, as elites, a política na mão de Minas Gerais e de São Paulo. E é interessante que essa temática da República Velha, dessa República do Café com Leite, também será tema para as nossas obras pré-modernas, sobretudo quando eu falar né, de Monteiro Lobato. Eu falarei sobre a obra Urupês, sobretudo a obra Urupês de Monteiro Lobato. Também a obra O Triste Filho de Policarpo Quaresma, né, porque essa obra ela acontece ali durante o governo do Marechal Floriano Peixoto. Tudo bem? Então, são vários autores com várias temáticas diferentes que abordarão, que serão abordados pelos nossos escritores pré-modernos. Sendo assim, então, quais são as principais características que podemos elencar acerca do pré-modernismo? Vamos lá. Olha, o pré-modernismo, né, é uma literatura de denúncia da realidade social, política e econômica da época. O pré-modernismo busca, através da literatura, mostrar um Brasil esquecido, mostrar um Brasil doente e um povo sofrido. A literatura pré-moderna, ela busca mostrar os dois Brasis. Existem dois Brasis. Um Brasil litorâneo, rico, desenvolvido, e um Brasil pobre e esquecido. Um Brasil que a elite busca transformar, exaltar, melhorar, e um Brasil que é feito como massa de manobra, como classe assalariada, apenas como força de trabalho. Então, a cultura, essa literatura pré-moderna, vai bater nessa tecla de denúncia social e mostrar quem é que sofre nesse Brasil doente. É interessante falar, então, que quando nós falamos da denúncia, na denúncia desses dois Brasis, então, a gente percebe uma literatura que mostra o marginalizado, que focará nas regiões miseráveis do Rio de Janeiro, nas condições miseráveis no resto do Brasil, porque o Brasil não é somente Rio de Janeiro, não há somente São Paulo e Rio de Janeiro, não. O Brasil, ele é regionalista, tem uma riqueza grandíssima regionalista, não é? Então, a riqueza regional será mais expandida aqui, explorada por esses pré-modernos, mostrando as outras realidades do Brasil que até então são negligenciadas pela política, pela elite brasileira. Como, por exemplo, se falarmos sobre a obra Os Sertões, percebemos que essa literatura, a obra Os Sertões, vai falar sobre essa guerra que acontece em Canudos, sobre o povo nordestino. É interessante citar que, se ainda hoje há um grande preconceito acerca do povo nordestino,
Preconceito esse que vocês conhecem muito bem, basta que estejam antenados às notícias. Se o povo nordestino ainda hoje é visto como um indivíduo marginalizado, imagine no início do século XX. Se poucos conhecem acerca da riqueza do Nordeste hoje e a riqueza da nossa cultura, e como a nossa região ela é rica, se mal conhecem hoje, se poucos conhecem hoje, imagina no início do século XX, não é? Só para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, eu nasci em Juazeiro, né? Sou juazeirense, sou baiano. Entretanto, quando eu nasci com poucos meses de vida, fui para São Paulo, morei em São Paulo até os meus 10 anos de idade. Viemos para aqui, para a cidade de Petrolina, aqui em Pernambuco, morar aqui. E quando chegamos aqui, eu fiquei, digamos, boquiaberto. Eu não acreditei que aqui fosse o Nordeste. Por quê? A imagem que muitos dos meus professores pintavam do Nordeste, que a televisão, que a mídia pintava do Nordeste, é que aqui era um local extremamente pobre, miserável, que a única coisa que havia era seca, a ossada de animal, ou seja, era a representação fiel da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, não é? Ou de O 15, de Raquel de Queiroz. Então, era ali uma visão medonha que se pinta do sertão, que se pinta do Nordeste. E eu vim vestido com esse preconceito. E quando cheguei aqui, não é? Eu fiquei admirado que tudo aquilo que eu tinha estudado lá em São Paulo, que me mostravam, não condizia com a realidade. E isso aconteceu em 2000, foi quando eu cheguei aqui na região. Entretanto, já como professor, né, no ano de 2017, eu tive uma aluna que tinha acabado de chegar de São Paulo, né, em um cursinho pré-vestibular, e quando eu estava dando uma aula sobre o modernismo, quando eu trouxe, por exemplo, esse debate, ela também falou a mesma coisa. Olha, professor, quando eu vim aqui, cheguei aqui nesse ano, em 2017, aqui no Nordeste, aqui em Petrolina, eu fiquei bastante surpresa com o desenvolvimento da cidade, com o desenvolvimento da região, porque eu não sabia que o Nordeste era assim. Realmente não sabia, porque a visão que pintam do Nordeste lá no Sul, no Sudeste, não é? É completamente alheia à realidade, não é? Então existe uma grande desinformação acerca dessa região ainda hoje. Pois bem, então se ainda uma grande desinformação acerca do Nordeste ainda hoje, imagina lá no início do século XX. Imagina aí, se você perguntasse para alguém o que é o Nordeste, ninguém faria nem ideia do que é, né? O que você está falando. Então, percebemos aí a importância dessa literatura pré-moderna em mostrar o Brasil como um todo, em mostrar as mazelas do Brasil, em mostrar as regiões esquecidas do Brasil, não é? Então a gente percebe que essa literatura pré-moderna é uma literatura que vai denunciar, olha que eu estou focando aí na tecla denúncia, não é? Vai denunciar os dois Brasis, não é? Mostrará esses dois Brasis. Vou tomar aqui um gole de cafezinho. Nossa, já está frio. Eu vou esperar amanhã. Continuando, então, temos aqui essa preferência por personagens extraídos do continente dos excluídos. O homem do sertão nordestino, o caipira, o afrodescendente, os funcionários públicos, não é? Então, já que essa obra, se as obras pré-modernas é uma obra que vai denunciar o Brasil, logicamente que as suas personagens serão personagens frutos de toda essa mazela, desse descaso da elite brasileira. Pensamos na obra Os Sertões, esse sertanejo, não é? Com toda certeza, eu acredito
que os seus professores de geografia já tenha falado bastante sobre a seca no sertão. E quando se fala em seca no sertão, senhores e senhoritas, eu acredito que isso seja do conhecimento de vocês. A gente sabe que a seca no sertão, ela é um projeto, pois nós temos, a seca no sertão não é meramente uma questão geográfica climática, porque essa questão geográfica climática já poderia ter sido resolvida por tecnologia. Nós temos tecnologia mais que suficiente para levar água e qualidade de vida para todo o sertão. Então, a seca no sertão, a miséria no sertão, é, antes de mais nada, um projeto político, pois quanto mais pobre esse povo, mais eles trabalharão por mixaria, serão aqui servidos como mão de obra para reconstrução e construção no Brasil, é a mão de obra mais barata que existe, é um povo que, por ser marginalizado, está dentro dessa condição de miséria, é visto bastante como como massa eleitoral para os vários partidos. Então, antes de mais nada, é interessante sabermos que a seca no Nordeste é um projeto político, não é? Quanto mais miserável tornar-se o povo nordestino, o sertanejo, mais fácil será para manipulá-lo. Pois bem, então a gente percebe que a figura do nordestino será tema para a nossa literatura. O caipira, falaremos aqui sobre o Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, os afrodescendentes, não é? Temos aqui a Clara dos Anjos, o funcionário público, o próprio Policarpo Quaresma. Então, os nossos personagens serão os personagens marginalizados, aqueles que são vistos como os excluídos, aqueles que a elite gostaria de fato de excluir. Né? As temáticas regionalistas, quando eu falo dessa temática regionalista, eu falo de 2 sentidos do regionalismo. É uma literatura regionalista, porque vai mostrar as partes mais afastadas do Brasil, não é? Ou seja, sai dos grandes centros, valorizando a riqueza regionalista sociocultural do Brasil, não é? Então, é regionalista porque valoriza outras regiões do Brasil, valorizando a sua diversidade sociocultural, mostrando o sertão, os interiores, a cultura desses povos. E, como eu coloquei aqui embaixo, historicamente, eita, meu Deus, estou enganchando tudo. Vou tomar até mais um café aqui, né? Deve ser porque hoje já são quase 7 horas, é minha 9ª aula do dia, né? Tá ruim. Pronto. Historicamente, porém, a tendência que se denominou regionalista em literatura vincula-se a obras que expressam regiões rurais e nelas situam suas ações e personagens, procurando expressar suas particularidades linguísticas. Ou seja, percebemos que essa literatura regionalista, ela vai valorizar os aspectos regionais, essa riqueza regional do Brasil, assim como seus aspectos socioculturais. Não apenas valorizará outras regiões fora dos centros, como podemos dizer também que é regionalista quando uma obra ela busca se aprofundar ali em uma determinada região de um local, mostrando a cultura específica daquela região, tá? Pois bem, então é uma literatura, sobretudo, com temáticas regionalistas. Temos aqui o início da ruptura com o academicismo e a preferência por uma linguagem mais coloquial e próxima à do povo. Por quê? Vamos lá, vamos pensar o seguinte, e aqui já trago a outra característica, que é o sincretismo literário. Vamos pensar o seguinte, o pré-modernismo não é uma literatura arcaica, mas também não é uma literatura nova completamente, não é? Ela é pré-moderna. Se ela é pré-moderna, significa que ela ainda está preso a padrões acadêmicos, está preso a características literárias das escolas anteriores,
ela traz na sua produção características já trabalhadas por nós aqui, características realistas, naturalistas, parnasianistas, simbolistas, mas também ela nos traz novidades. E essa novidade, ela será tanto na estética, tanto na linguagem, ou tanto na temática. Então, cada um desses pré-modernos, eles estarão presos a alguma característica do passado, mas eles serão novos em alguma coisa. Alguns na linguagem, alguns no tema, alguns na estética e etc. Então, cada um será novo de alguma forma. Isso faz com que eles, então, sejam... podemos, então, encaixar isso aqui como se fosse uma literatura sincrética, há um sincretismo, a mistura desse velho com o novo, formando uma coisa só, um sincretismo literário, não é? Então a gente percebe que o pré-modernismo ele antecede algumas inovações, alguns temas já que serão melhor desenvolvidos no modernismo no Brasil. Tudo bem? Vou tomar meu cafezinho aqui. Por quem começaremos? Começaremos por grande mestre Augusto dos Anjos. Dos escritores do pré-modernismo, aquele que se sobressai como pré-modernista na poesia é o Augusto dos Anjos. Todos os outros são prosadores. E Augusto dos Anjos aqui, então, o único poeta. E não apenas é o único poeta, como também é um homem de um livro só, não é? A sua única obra publicada é a obra Eu. Ela está aqui do meu lado? Eu acredito que esteja. Está aqui sim. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a minha edição, né? Olha que coisa mais linda. Essa obra é um facsímile, não é? O que é um facsímile? São obras que são publicadas posteriormente, né? Mas que buscam imitar a primeira edição, a edição original. Então, ou seja, essa obra que eu tenho, ela buscou imitar a primeira edição do livro, né? Publicado em 1912. Belíssimo livro. Muito bonito. E vamos comentar esse livro, vamos falar muito sobre esse livro aqui agora, tá? Augusto dos Anjos. Quem é Augusto dos Anjos, né? Coloquei aqui algumas características para vocês, um pouco da biografia do cara. Vamos ler rapidão, né? Natural do Paraíba, nasceu em 20 de abril de 84, numa família de donos do engenho. Formou-se em Direito, em Recife, no ano de 1907. Foi professor de literatura brasileira na capital do seu estado, até se desentender com o governo e ser demitido. Foi então a morar no Rio de Janeiro, onde se tornou professor do Colégio Pedro II. Sua poesia é marcada pelo pessimismo, por palavras de baixo calão, além do cientificismo. Em 1912, publica seu único livro de poesias, Eu, o Poeta do Mau Gosto, como era conhecido, conquistou razoável popularidade, mesmo com seus versos marcados pela vulgaridade. Outro fato importante é a presença de características expressionistas na obra do paraibano, que não conhecia o expressionismo alemão expressionismo alemão. Em 12 de novembro de 1914, 10 dias de gripe levam Augusto dos Anjos à sua morte, não é? Não vou me aprofundar muito na vida biográfica do Augusto dos Anjos, senão a aula acaba e não dá tempo de a gente ver a poesia dele. Vamos falar então da obra do Augusto dos Anjos, as principais características desse cara que você deve levar para uma prova de vestibular, seja ela de qual natureza for, tudo bem? Augusto dos Anjos, olha as suas características. Então, visão materialista da existência,
Pessimismo, vocabulário cientificista, poeta da morte, o grotesco, estética parnaso simbolista, inovação temática e quanto à linguagem, tá um erro aqui, temos inovação temática e também inovação enquanto linguagem. Pessimismo, existencialismo, crítica social e a presença do Deus verme. Né? Aqui estão algumas características que eu elenquei para vocês e vamos explicar cada uma delas. Já vimos aqui, por exemplo, uma característica inovadora na poesia, que é a visão materialista da existência na poesia. O que significa isso? Que o tema da morte é comum em toda a literatura. Já passamos pelo barroco, pelo arcadismo, sobre o romantismo, sobretudo na segunda geração romântica, bastante falamos sobre a morte. Mas a morte em Augusto dos Anjos se difere de todos os outros aspectos já citados da morte. Por quê? A morte em Augusto dos Anjos, ela trabalha não em um ponto, numa visão transcendental, onde o corpo padece e a alma transcende para o paraíso. Não, de maneira alguma. Aqui o que nós temos é a morte do carbono, a desintegração da matéria, a putrefação dos corpos. O que você tem aqui é uma visão puramente material, sem alma, não é? Sem alma, sem espírito. Tudo é carbono, tudo é matéria, tudo é matéria atômica, e essa matéria atômica apodrece, e não há nada mais além dos 7 palmos, não há nada mais além da terra que vai roer os seus ossos e sua carne toda. Professor, mas onde está o espírito? Pois é, não está. Temos a visão materialista da existência. Agora, interessante, eu quero deixar bem claro que o Augusto dos Anjos é um poeta de bastante difícil classificação. Alguns críticos colocam ele como um poeta parnasiano, outros como um poeta simbolista, outros como um poeta pré-moderno. Então, por quê? Porque, ora, podemos dizer, já vou pular aqui para uma temática aqui embaixo, que é essa daqui. A estética dele é uma estética parnado simbolista. Ou seja, quanto à estética, a gente percebe que é um cara que escreve soneto, não é? Com uma linguagem rígida, muitas vezes rígida, que carrega aquela ideia de arte, onde o poema deve ser bem escrito, um poema muito bem elaborado, um poema culto, que a gente já estudou no simbolismo, já estudamos no parnasianismo. Então, além dessa estética parnado simbolista que o Augusto dos Anjos carrega na sua produção literária, ele também, por mais que ele seja materialista, na sua maior parte do tempo, vemos ali, salvo alguns poemas, onde a gente percebe essa fuga material, onde há resquícios de espiritualidade. Então, por haver esses resquícios de espiritualidade aqui e acolá, é difícil encaixar o Augusto dos Anjos em uma escola literária, pois então é melhor que ele fique aqui como um pré-moderno, mas que quando falamos de Augusto dos Anjos nos vestibulares, sobretudo no Enem, nós temos essa característica bastante cobrada, pois ele é um poeta, sobretudo, materialista, é uma grande inovação na poesia, mostrar a visão materialista da existência, tá? A putrefação da carne, a desintegração do carbono, da matéria. Temos essa visão pessimista acerca da existência, não é? Quando falamos, botei 2 vezes pessimismo, né? Para você ver como o cara é pessimista. É o poeta da morte. O tema da morte, o pessimismo existencial, não é? Esse existencialismo, essa preocupação de tentar entender o que é o eu no mundo, da onde viemos, quem somos, para onde vamos, qual é o sentido da vida nesse mundo caótico, será algo bastante explorado pela literatura de Augusto dos Anjos, e essa visão
do Augusto dos Anjos sobre a vida será bastante permeada de um grande pessimismo existencial. Também há uma grande inovação na poesia, que até então não era trabalhada, que é a utilização de vocábulos cientificistas. Os termos cientificistas eram bastante utilizados na prosa, sobretudo no naturalismo, entretanto, não na poesia. Então, essas palavras naturalistas, cientificistas, como carbono, que eu acabei de falar, né, processo celular, molecular, gênese, embriologia, todos esses termos eram comuns à prosa, mas não comum à poesia. Então, Augusto dos Anjos também inova em trazer vocábulos cientificistas para a poesia, ou seja, o grotesco também, o mau gosto, palavras como cuspe, cigarro, escarrar, não é? Esse mau gosto, esse vocabulário visto como antilírico, na poesia em geral, é recuperado pelo Augusto dos Anjos e utilizado na sua poesia, não é? Então, ele é conhecido como um poeta com uma poesia grotesca, bastante criticado foi pelos poetas parnasianos, sobretudo ali em Olavo Bilac, não é? Então, a gente percebe essa inovação temática, essa inovação enquanto à linguagem. A crítica social está também presente nas suas obras. Mostrarei alguns poemas para vocês, recitarei alguns poemas e vamos fazer algumas análises, né? E muito legal também é a questão do Deus Verme. O que é esse Deus Verme tanto citado nas obras do Augusto dos Anjos? O que é esse verme? Esse verme é o seguinte, que todos, logicamente, salvo quem foi mortal, que até então não conhecia ninguém, todos nós um dia morreremos. Então não há nada no mundo que consiga resistir ao Deus Verme. O verme, que é o decompositor de toda a matéria, ele que recicla toda a matéria, ele é o grande Deus, porque ele tudo consome, tudo devora, nada consegue resistir a ele. Ele é o decompositor do mundo. Então, esse Deus verme, essa figura, o verme tão pequeno, visto como ser insignificante, aqui na poesia do Augusto dos Anjos, esse verme ele se torna um gigante, porque ele tudo destrói e tudo devora. Vamos a um pouco da poesia dele? Psicologia de um Vencido, não é? Esse é um poema bastante conhecido por vocês. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Vamos a uma análise. Primeiro, olha o vocábulo. Carbono, amoníaco, hipocondríaco, análogo, cardíaco. Palavras essas, inorgânico, palavras essas que não eram utilizadas na poesia. Estavam utilizados nos artigos médicos ou na prosa naturalista, mas não na poesia. Então, percebemos aqui uma das suas grandes características, que é trazer palavras cientificistas para a poesia. Tudo bem? Então, primeiro a gente vê esse pessimismo, conseguimos perceber esse pessimismo existencial presente no poema, pois esse ambiente, a vida, esse ambiente me causa repugnância.
essa influência má dos signos do zodíaco, olha que podemos perceber aqui, misturado essa materialidade, uma certa espiritualidade, já que nós temos aqui a influência de signos do zodíaco, algo não material, mas sim espiritual, algo místico. Essa influência má dos signos do zodíaco, essa condição miserável humana, me faz viver uma vida miserável, onde esse ambiente em que eu vivo é repugnante. Sou hipocondríaco para tentar superar e conseguir suportar a dor humana. Sobe minha boca uma agonia, uma ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Não suportando essa vida miserável, carregada de dor, de sofrimento, ainda há aquele que o aguarda. Se já não bastasse o sofrimento existencial, se não bastasse o sofrimento da própria vida, ainda aquele, um verme, o operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come. E esse verme que tudo destrói, esse Deus verme que tudo devora, há de devorar-me também, e há de deixar-me somente os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, olha essa visão pessimista da existência e, no final, esse materialismo da morte. Versos íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo. Acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Isso é perfeito. Então, ó, vês? As quimeras são sonhos. Ninguém assistiu os seus sonhos morrendo um por um. A única pessoa que te acompanha o tempo todo, que nunca larga da sua mão, que te acompanha, que é a sua sombra, que é a sua companheira, é a ingratidão. Essa pantera é a única companheira inseparável. Mas calma, acostuma-te a essa lama que te espera, pois o homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Aqui, trazemos até uma reflexão filosófica, já estudado na nossa aula de filosofia. Quando o homem sente a necessidade de também ser fera, olha como podemos trazer uma reflexão acerca do príncipe da obra, a obra escrita por Niccolo Maquiavel, onde é necessário que o homem, para que ele consiga alcançar seus objetivos, para que ele consiga chegar ao poder e manter o poder, mas trazendo esse poder nas nossas relações sociais, esse homem deve usar máscaras. As qualidades morais, éticas, não precisam ser de fato adquiridas por esse homem, mas simplesmente fingidas. Basta fingir e conseguir dissimular para conseguir manipular o outro e com isso chegar aos seus objetivos. Percebemos a visão maquiavélica nesse trecho? Pois, numa sociedade corrupta, miserável entre feras, o homem sente essa necessidade de também ser fera, para conseguir coexistir em uma sociedade extremamente doente, somente sendo também doente para conseguir viver entre os doentes, somente sendo uma fera para conseguir sobreviver entre as feras. Não é? Ou seja, o mundo não é para amadores. Também se despreende daqui, em minha interpretação, uma filosofia de Thomas Hobbes, quando falamos do estado de natureza, onde o homem está de natureza, ele está sujeito à morte violenta, onde o estado de natureza de Thomas Hobbes, já estudado aqui conosco no contrato social, para Thomas Hobbes, o estado de natureza é o estado de guerra de todos contra todos,
É uma guerra geral de todos contra todos? Então, se é um estado de guerra de todos contra todos, cada um, então, deve lutar por essa sobrevivência, deve lutar pela sua vida. E é justamente nisso que o homem, para lutar pela sua vida, ele deve lançar mão de todas as suas armas possíveis, deve se tornar fera para conseguir sobreviver entre as feras. Mas calma, toma aí um cigarro, acende teu cigarro, pois o beijo, amigo, é a véspera do escarro. Ou seja, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Nos traz aqui uma certa reflexão também acerca da moral, pois a mesma mão que te afaga, as mesmas pessoas que estão do seu lado, que te aconselham, que dizem que te amam, que te abraçam, que estão ao seu lado, são também as mesmas pessoas que te apontam o dedo, que te enganam e que te traem. Logicamente que nós nunca esperamos traição das pessoas que nós amamos, mas são justamente as pessoas que nós amamos que nos traem. Então, o próprio poema Versos Íntimos, aqui em Gosto dos Anjos, nos traz essa reflexão sobre essa dualidade da moral humana, que somos bons uns com os outros quando convém. Mais uma vez, isso faz uma ponte, uma reflexão com a filosofia maquiavélica, que somos bons uns com os outros somente quando é uma convenção. Devemos ficar com um olho aberto e o outro fechado na hora de dormir. Então, essa condição miserável humana faz com que nós também nos tornemos feras para conseguir sobreviver nesse mundo de cão. Pois então, se alguém ainda causa pena à tua chaga, apedreja essa mão que te afaga e escarra. Olha a palavra grotesco, olha a palavra antiliterária. Escarra nessa boca que te beija. Versos Íntimos de Augusto dos Anjos. Belíssimo, terrivelmente belíssimo. Aqui, um poema também, onde mostra essa ideia materialista da morte, onde ele escreve o poema para o seu filho que nasceu morto. Olha a visão extremamente materialista acerca da existência. Ao meu primeiro filho nascido morto com 7 meses incompletos, 2 de fevereiro de 1911. Agregado infeliz de sangue cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da grande força fecundante de minha brônzea trama neuronial, que poder embriológico fatal destruiu com a sinergia de um gigante, em tua morfogênese de infante, a minha morfogênese ancestral. Porção de minha plasmática substância, em que lugar irás passar a infância, tragicamente anônimo a feder? Possas tu dormir, feto esquecido, panteisticamente dissolvido na nominalidade do não ser. Olha aí, cara. Olha, onde tu passarás a eternidade, feto esquecido, dissolvido em partículas atômicas. Tu que apodreceu, ó meu filho, onde irás passar a eternidade tragicamente a feder? Olha essa visão completamente dramática da morte, vista pelo viés materialista. Que força foi essa que fez com que tu morresse, não é? Tuas moléculas se dissolvessem, que teus sistemas motores parassem de vez? Possas tu, então, feto esquecido, descansar na nominalidade. Olha o númeno. Em filosofia, nós estudamos um pouco de Kant e falamos acerca do númeno, contrário do fenômeno. O que é o númeno? O númeno seria a coisa em si, não é? A coisa em si, e o fenômeno, a coisa como nós a vemos, a manifestação, a forma como nós percebemos o objeto, percebemos a matéria, é o fenômeno, a coisa como ela se mostra, não é? Tomo um sorvete, o sabor que eu sinto do sorvete, como eu vejo o sorvete, todas as características que eu consigo adquirir, né? Todas as sensações que eu consigo captar do sorvete, é a forma como
Eu vejo o sorvete e como o sorvete se mostra para mim. Isso é o fenômeno. Agora, o númeno é aquela coisa em si, não é? Aquilo que está além do sensível, além daquilo que os nossos sentidos podem captar. O número está além do que os nossos sentidos podem captar. Então, se está além dos nossos sentidos, não é? Nós não podemos entender, nós não podemos aprender o número, a coisa em si, aquela coisa em si kantiana que é inacessível à nossa percepção, porque a nossa percepção só consegue perceber aquilo que é mostrado, apenas aquilo que é visto através dos nossos sentidos. E o número, ele não é a coisa em si, ela não é captada pelos nossos sentidos, então não podemos conhecê-la. Pois bem, então, ele está na nominalidade do não ser, ou seja, essa coisa em si, ela desaparece. Ela não é. O filho dele já não é. O filho dele dissolveu-se. O filho dele, em partículas atômicas, se perdeu na pluralidade. Panteisticamente, desaparece na multiplicidade. Dissolveu, organicamente dissolvido. O não ser. Podemos dizer justamente, quando trazemos essa reflexão do não ser, lembramos das nossas primeiras aulas de filosofia, quando eu falei de Parmênides, o ser e o não ser. O ser é, o não ser não é. E também um poema que ele escreve para o seu pai, o pai dele que morre, e em fases ele traz essa reflexão acerca da morte do pai. Primeiro, Espera que a tela não está sendo compartilhada. Deixa eu compartilhar mais uma vez. Então, esse poema que ele escreve ao pai dele, a doença do pai, até a morte do pai, são divididos em 3 poemas que eu irei citar para vocês. Primeiro, ao meu pai doente. Eu gostaria que vocês percebessem como esses poemas ao pai, ele possui uma certa mística, mas também grande materialismo da morte. Ao meu pai doente. Para onde fores, pai, para onde fores, irei também, trilhando as mesmas ruas, tu para amenizar as dores tuas, eu para amenizar as minhas dores. Que coisa triste, o campo tão sem flores, e eu tão sem crença e as árvores tão nuas, e tu gemendo, e o horror de nossas 2 mágoas crescendo e se fazendo horrores. Magoaram-te, meu pai, que mão sombria, indiferente aos 1000 tormentos teus? De assim magoar-te sem pesar havia? Seria a mão de Deus? Mas Deus, enfim, é bom, é justo, e sendo justo, Deus não havia de magoar-te assim. Então, nesse poema, a gente já percebe um certo misticismo, uma certa espiritualidade. E coloca em dúvida bastante, de certa forma, pode colocar temos algumas interpretações. Primeiro, Deus, segundo o poema, a figura de Deus, sendo ele onipotente, sendo Deus bom, ele não poderia causar o mal. Então, a doença acometida no pai dele, a doença que recai sobre os homens, não é uma permissão divina e nem uma causa divina, porque Deus é bom. Ou, se é a doença uma permissão divina, então Deus não seria bom. Porque como pode ser bom se permite a doença? Fica, então, olha o debate filosófico que nós podemos abrir aqui com o poema Ao Meu Pai Doente, de Augusto dos Anjos. Ao meu pai morto. Madrugada de 13 de janeiro, rezo, sonhando o ofício da agonia, meu pai nessa hora junto a mim morria, sem um gemido, assim como um cordeiro. E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro. Quando acordei, cuidei que ele dormia, e disse à minha mãe, que me dizia, acorda-o, deixa-o, mãe, dormir primeiro, e saí para ver a natureza. Em tudo o mesmo abismo de beleza, nem uma névoa no estrelado véu,
Mas pareceu-me entre as estrelas flóreas, como Elias num carro azul de glórias, ver a alma do meu pai subindo ao céu. Olha com que beleza e tristeza ele descreve a morte do pai. Ele achava que o pai estava dormindo, mas saindo para ver a natureza, tomar um ar, ele olha para o céu e tem a impressão de ver a alma do pai subindo ao céu. Olha mais uma vez a espiritualidade e o místico. Entretanto, o seu último poema diz: ao meu pai depois de morto. Nesse último poema, fez-se com bastante materialismo. Olha, podre meu pai, a morte o olhar lhe vidra, em seus lábios que os meus lábios osculam, micro-organismos fúnebres pululam numa fermentação gorda de cidra. Duras leis as que os homens e a hórrida hidra, a uma só lei biológica vinculam e a marcha das moléculas regulam com a invariabilidade da clepsidra. Podre meu pai, e a mão que enche de beijos, roída toda de bichos, como os queijos sobre a mesa de orgíacos festins. Amo meu pai na atômica desordem, entre as bocas necrófagas que o mordem, e a terra infecta que lhe cobre os rins. Podre meu pai. A morte biológica, putrefação da matéria carbônica. E assim, vamos a uma questão do Enem. Questão Enem, temos de um lado aqui o poema já recitado, que é versos íntimos, não é? Deixa eu trazer para cá esse vídeo e vamos à questão. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presente no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como, olha, vamos ler mais uma vez, a poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição pré-moderna. Com relação à poética e à abordagem temática, ou seja, em relação à construção poética e a abordagem temática, tanto em relação ao aspecto, olha a questão, está pedindo que você identifique características do aspecto poético, da construção literária dele, assim também como características da sua abordagem temática. Presente no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição. Então, nesse poema existem características tanto da literatura ainda é carregada de características do passado, mas também apresenta inovações. O que a gente viu? Que a literatura dele, enquanto estética, ainda é marcada por uma literatura que resgata o parnasianismo e o simbolismo, mas ele é bastante inovador na sua temática, em relação à morte, essa visão materialista. A sua linguagem também será inovadora em vários sentidos. Esse desconcerto existencial, esse enriquecimento existencial, esse questionamento existencial tratado por ele também é uma grande característica inovadora da sua poesia. Então, tanto ao novo como ao velho, como a gente acabou de ver. Então, identificam-se marcas dessa literatura de transição como, letra A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário requintado, além do ceticismo que antecipa os conceitos estéticos vigentes no modernismo? Não, porque tudo isso daqui, todas essas características que a gente acabou de ler, serão criticadas pelo modernismo. O modernismo vai criticar tudo isso daqui. Então, a letra A está errada, porque isso não antecipa o modernismo, porque o modernismo vai criticar todo o academicismo. Será a matéria das nossas próximas aulas. B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta-se em metáforas como monstro de escuridão e mutilância, a influência má do signo do zodíaco? Tudo bem, verdade. Mas espera aí, está faltando a transição do novo. Cadê o novo? A questão está pedindo um novo. Não há um novo aqui na letra B. Mostra uma característica simbolista, mas o simbolista não é um novo. C. A seleção lexical emprestada do cientificismo, como se lê em carbono amoníaco, hipergênese da infância, frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem, mas isso aqui também não é um novo.
Isso aqui é uma característica bastante naturalista, cientificista, mas não é um novo. Letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo. Dimensionado pela inovação. Olha, inovação. Olha a palavra aí, ó. Inovação. Cada pré-moderno vai trazer uma inovação. Olha aí a questão nos trazendo a inovação. A inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Olha aí, parnasmo, simbolismo, característica do passado, estética, tudo bem, beleza. E o qual novo? Qual é o novo? A própria questão já te deu a resposta. Nas próprias alternativas, já tinha aí uma questão que trazia uma característica do Augusto dos Anjos, mostrando que ele inovou. Então, temos aqui essa manutenção para o simbolista, mas inova. Temos uma inovação na expressividade poética e desse conceito existencial. Então, nós temos aqui a letra D. E como nós estamos falando de Augusto dos Anjos, D de Deus, verme. Então, fizemos aqui rapidão uma aula sobre introdução ao pré-modernismo e sobre Augusto dos Anjos, tá bom? Pessoal, é isso aí. Até a nossa próxima aula de literatura. Tchau, tchau.